Olá, pessoal! Hoje nós vamos revisar sobre direito empresarial e tributário. Eles, que fazem parte do direito, um do direito público e o outro do direito privado. Lembrando que o empresarial ele é regido pelo direito privado e o tributário regido pelo direito público. Sabemos que o direito privado ele vai focar nas relações entre particulares, enquanto o direito público ele vai trazer enfoque, focar na relação do cidadão com o poder público. Então, temos que saber algumas diferenças, as diferenças principais do direito público e do direito privado. No direito público, nós temos o foco social e organizacional. Como assim, o direito público ele vai reger a coletividade, Ele representa o direito de todos. Então, ele quer uma coletividade bem representada, Uma paz social. Já no direito privado, ele vai interferir nas relações e interesses entre partes na vida privada, ou seja, são direitos privados, direitos que só pertencem a particulares. Quando eu digo particulares, também pode o Estado ser parte nessa situação de direito privado, tá? Como tipo no direito civil, o Estado ele pode ser parte em uma ação de uso capião, por exemplo, na questão de Estado superior. No Estado superior, o Estado ele é superior ao indivíduo, porque ele representa os interesses da coletividade contra interesses individuais. Já no status igualitário, não. No status igualitário, que é do direito privado, todas as partes estão no mesmo patamar, são iguais perante a lei. Quando eu falo sobre imperatividade e liberdade parcial, estou falando o quê? Que na imperatividade, as leis dentro do direito público, não existe opção de escolha. Todos nós estamos sujeitados a elas, As leis, queira ou não, nós precisamos respeitá-las e se não fazemos, sofremos consequência. Não dá para dizer, não concordo. Então, não dá para dizer, não concordo com o que o direito penal diz. Então, ele não aplica a mim, Não pode dizer isso aí. Mas sim, tem que seguir. Já nas normas do direito privado, nós temos uma liberdade parcial. Como assim? Tem que seguir a lei, só que eu compro uma casa a uma pessoa de areia. Eu sou de Remígio, compro uma casa a uma pessoa de areia. E digo, olha, vamos colocar um fórum para escolher onde nós vamos, se houver algum problema, onde vamos ingressar com a ação. Aí a pessoa, o comprador disse, vamos. Então, vamos colocar areia mesmo, vamos colocar Remígio, para ser melhor para nós dois. Eu vou morar em Campina, pode ser em Campina? Pronto, pode. Então, isso aí é uma liberdade parcial. Pode haver algumas mudanças, Então, alguns ramos do direito público são constitucional, direito penal, direito internacional, tributário, administrativo. Já no direito privado, nós temos direito civil, empresarial, trabalho e consumidor. O Estado e o direito tributário. Nós sabemos que o Estado ele desenvolve várias atividades políticas, econômicas, sociais, administrativas, financeiras e educacionais que visam regular a vida humana e sociedade. Por exemplo, o Estado ele desenvolve na questão educacional o ProUni, por exemplo, ele facilita, o ingresso de vários estudantes através também do FIES. Isso são atividades, educacionais também com políticas públicas. Por exemplo, o auxílio emergencial, ele é uma política pública e que está visando o quê? O bem social, a uma paz coletiva, fazendo com que haja direitos humanos, os direitos humanos eles sejam respeitados e também favorecendo a economia do nosso país.
para que as pessoas não deixem de pagar seus tributos e assim a economia continuar girando. Lembrando que a finalidade essencial do Estado é a realização do bem comum com a satisfação das necessidades públicas, ou seja, o Estado quer, né, realizar um bem comum para todos e também satisfazer as necessidades públicas, né? Se nós, nesse tempo do coronavírus, nós estamos precisando o quê? De uma saúde digna. Para haver uma saúde digna, tem que ter o quê? Também a questão da destinação correta das verbas. E só há verbas se houver pagamento dos tributos. Nós sabemos que por trás disso tem muita sujeira, muita corrupção, mas o enfoque aqui é da questão do direito tributário. Para essa, como eu posso dizer, realização do bem comum, nós temos que seguir os objetivos fundamentais. E os objetivos fundamentais que o Estado em si segue é aqueles que estão regidos, são aqueles que estão regidos no artigo 3º, da Constituição Federal. E nós temos um mnemônico, ou seja, um macete, para lembrar quais são os objetivos fundamentais. Vamos lá. Com garra, erra pouco. Então, se eu estou agindo com garra, eu vou errar pouco. Vamos lá. De construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garra, de garantir o desenvolvimento nacional, desenvolvimento do país. Erra, de erradicar, ou seja, acabar com a pobreza e a marginalização, aquela desigualdade. E reduzir as desigualdades sociais regionais. Pouco, de promover o bem de todos, a coletividade, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Oh, como seria bom se seguisse isso tudo, Infelizmente, isso ainda é uma utopia, ou seja, é um sonho para muitos. Vamos lá. A despesa consiste no emprego dos recursos patrimoniais para a realização dos fins visados pelo Estado, ou seja, é a aplicação dos recursos no pagamento, na realização de algo, de alguma atividade feita pelo Estado. As normas gerais do direito tributário, elas vão estar no CTN, ou seja, disciplinadas no Código Tributário Nacional, uma lei ordinária de 1966, que ela foi recepcionada com o status de lei complementar pela atual Constituição. Então, tudo que for tratado de direito tributário, que for conforme a Constituição Federal, que tem que ser conforme a Constituição Federal, então vai ser uma lei complementar. Portanto, como o CTN é anterior à Constituição Federal de 1988, ou seja, da nossa Constituição Federal vigente, existem dispositivos que não foram recepcionados, ou seja, que na prática não estão valendo. Continuam lá, mas não estão valendo. O conceito de tributo. Lá no CTN, no Código Tributário Nacional, em seu artigo 3º, nós temos a definição de tributo, como sendo: tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, você leu isso tudo, mas não entendeu nada. Como é que nós vamos fazer? Vamos dividir em partes, para assim ficar melhor aprendizado. Primeiramente, tributo é uma prestação. É aquilo que é algo de uma obrigação de dar, de fazer ou de não fazer algo. Então, se eu dou, a outra parte tem que cumprir, Se eu pago, a outra parte tem que realizar o serviço. É uma prestação, é o alvo de uma obrigação, tá? Que pode ser de dar, de fazer ou de não fazer algo. Numa relação jurídica, uma parte deve cumprir uma prestação, enquanto a outra parte tem o direito ao cumprimento dessa obrigação prestação. Se você, como contribuinte, você paga, então o Estado tem que
fazer algo, né? Ou dar ou fazer ou não fazer algo. O tributo é uma obrigação em que o contribuinte tem que dar dinheiro ao Estado. Nós temos várias espécies de tributo que lá na frente nós vamos ver. Mas lembrando que prestação é isso. O contribuinte, no nosso caso, do direito tributário, ele dá dinheiro ao Estado e o Estado realiza uma prestação. Pecuniária, né? Esse nome pecúnia, ele já significa dinheiro. Então, prestação pecuniária é uma prestação em dinheiro. Portanto, tributo é uma obrigação que deve ser paga em dinheiro. Isso significa que não pode se pagar um tributo com a prestação de serviço, ou seja, in labore, nem com produtos in natura. Por exemplo, vou pagar meu imposto de renda com tomates. Eu não posso pagar com tomates não, né? Eu tenho que pagar com dinheiro. Compulsória. O sinônimo de compulsório quer dizer obrigatório. Então, prestação pecuniária compulsória, prestação em dinheiro, né, obrigatório. O contribuinte não tem a opção de querer ou não pagar o tributo, porque é obrigatório, então tem que pagar. É uma prestação de dar obrigatória. Para facilitar a memória, o tributo é uma obrigação obrigatória. Lembra assim, obrigação obrigatória, que tem que cumprir de todo jeito. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ou seja, em moeda, ou seja, em real, ou em títulos de dívidas públicas, né? Aqueles de, como eu posso dizer a vocês, de Tesouro Nacional, né? Aqueles títulos do Tesouro Nacional, que hoje em dia quase ninguém tem, mas ainda está lá na lei. O tributo deve ser cobrado em moeda ou em algum valor que possa ser convertido em moeda. Seria o caso, por exemplo, dos indexadores. Os indexadores, eles são os índices, né, usados como base para corrigir valores monetários. Por exemplo, taxa Selic, né, que dizem que rendem mais do que a poupança. Então, aqueles ricos, né, que fazem tutoriais, eles dizem muito sobre essa taxa Selic, né? Que a taxa Selic, o CDI, entre outros, são melhores. Então, eles sempre vão por essa parte. Só que nós, meros mortais, ainda preferimos a poupança, que não constitua sanção de ato ilícito. Sanção de ato ilícito é uma punição por ter agido fora do que determina a lei. Ou seja, se eu roubei, eu vou ser punido, né? Vai ter uma sanção pelo meu ato, porque eu roubei. Então, eu vou ser penalizado. Então, a multa é o exemplo clássico de sanção de ato ilícito do âmbito tributário. Todavia, o tributo não é e nunca poderá ser uma forma de sanção de ato ilícito. Por exemplo, você roubou, então você vai pagar esse tributo aqui, porque você roubou. Não, você vai pagar uma multa, mas não vai pagar um tributo porque você cometeu um ato ilícito. Ou, tipo, você matou, então seu imposto de renda vai ser maior do que deveria. Não, não pode assim, tá? Instituído em lei. O tributo só é devido se estiver previsto em lei. Ou seja, se está lá na lei, então você tem que pagar. Se não está, não pode. O prefeito não pode dizer, esse tu tem que pagar. Mas existe uma lei para isso? Não. Então, não vou pagar não, senhor prefeito. A medida provisória, segundo o entendimento, né, do STF, pode instituir tributo. Ou seja, ele vai lá e cria o tributo. Mas, no caso dos impostos, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, ou seja, exercício financeiro é o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de um ano. Então, só produzirá efeitos, né, no exercício financeiro seguinte, ou seja, no outro ano, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado, ou seja, até o dia 31 de dezembro de quando foi revertida, né, convertida em lei. Caso assim, a medida provisória, ela vai instituir o tributo, mas se for convertida em lei, no caso dos impostos.
Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, a atividade administrativa pode ser vinculada ou discricionária. Vamos lá. Então, a atividade administrativa, ela pode ser vinculada, né, ou discricionária. Vinculada será, né, quando não tem outra opção. Vai ter que ser realizada conforme está previsto em lei, ok? Tem que ser cobrada conforme está na lei. Já na discricionariedade, né, como é que pode ser? Tem uma avaliação do juiz de oportunidade e conveniência, ou seja, o agente público ele vai ver se é oportuno ou não. Mas isso aí na atividade discricionária, tá? Tem que lembrar, vinculada ou discricionária. Na vinculada, não há outra opção, tem que seguir a lei. Já na discricionariedade, não. Na discricionariedade, nós temos um juízo de oportunidade e conveniência. Temos essa questãozinha aí. Segundo determinados autores, a receita pública é toda a entrada de numerário nos cofres do Estado, podendo ser ela originária, proveniente, né, vinda do patrimônio do Estado, ou derivada, proveniente de tributos, como nós vimos, né, tributos ou penalidades. Nesse caso, define-se tributo como a. A receita proveniente da prestação de serviço do Estado à população não compulsória, que poderá ser em moeda ou mesmo na troca de ativos, cobrada mediante atividade financeira não vinculada. Essa aí está errada. Onde está o erro? Não tem não compulsória, porque ela é uma prestação compulsória, né? Obrigatória. E a atividade financeira não é não vinculada, mas sim vinculada. B. Toda prestação comercial não compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. No caso, troca de ativos, que não constitua sanção de ato ilícito e cobrada mediante atividade financeira vinculada. Então, essa B, né, quando diz troca de ativos, está incorreta. E quando diz comercial não compulsória, não é uma prestação comercial. E outra não é não compulsória, mas sim compulsória. Lembrando que nessa letra A também fala da questão, né, troca de ativos. Então, já está descartado também. A letra correta é a letra C, onde fala toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quando eu falo na letra D, sobre melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, instituída para fazer face ao custo de obras de infraestrutura, educação e saúde, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor do custo, eu estou falando de contribuições de melhoria, ou seja, um tipo de tributo que nós iremos estudar daqui a pouco. Então, a letra E fala a receita cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Eu estou falando de características dos impostos. Vamos lá para a classificação de tributos. O CTN, em seu artigo 5º, classifica os tributos em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Por sua vez, a nossa querida Carta Magna, a Constituição Federal, ela determina que, artigo 145, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, né, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Não entendeu? Já já eu explico. E terceiro, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas.
Lá no artigo 148, nós temos: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, ou seja, somente por lei complementar. Lembrando, como eu falei lá na outra disciplina, quando a Constituição diz lei complementar, é porque só pode ser por lei complementar. Primeiro, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Por exemplo, no tempo que nós estamos passando. Ou seja, a União ela pode instituir empréstimos compulsórios para a Paraíba. No caso, decorrente de calamidade pública, né? No caso do coronavírus. 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Lá no artigo 149, nós temos: compete exclusivamente à União instituir, ou seja, exigir, criar contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Na doutrina, há quem diga que, no total, são 5 espécies de tributos. Outros afirmam que são 4. No entanto, conforme a Constituição Federal, nós temos apenas 3 espécies. Né? Lembrando que tributo é o gênero e temos as espécies, que são taxas, impostos e contribuição de melhoria. Cada uma dessas classificações é objeto das teorias pentapartite, quadripartite e tripartite, respectivamente. Existe também quem defende a teoria bipartite, né? Aquela que só defende 2 tributos, em que são os tributos apenas os impostos e as taxas. Nós, né, seguimos a regra da Constituição Federal, da tripartita. Vamos para a questãozinha. No que diz respeito à classificação dos tributos no Brasil, várias teorias foram adotadas pela doutrina, pela jurisprudência e pelo Código Tributário Nacional, ou seja, o CTN, ao longo do tempo, sempre tendo havido divergência sobre a classificação dos tributos e, consequentemente, sobre a teoria adotada de quantos tributos existem. Apesar das diferenças de entendimento entre lei, doutrina e jurisprudência, o CTN adota expressamente a teoria da qual? A pentapartida, a tetrapartida, a bipartida ou a tripartida? Vejam aí, nós acabamos de estudar sobre isso. Então, pentapartida, ela diz que considera como tributos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Está errado. Tetrapartida, considerando como tributos impostos, empréstimos compulsórios, contribuições especiais, contribuições de melhoria. Cadê a taxa? E contribuições especiais não é, né? Para o que nós estamos seguindo. C, bipartida, no qual só existem 2, né? A teoria dualista. E D, a tripartida, classificando os tributos como impostos, taxas, contribuições de melhoria. Aqui está a nossa resposta, né? O CTN, ele adota expressamente essa teoria da tripartida por conta da Constituição Federal. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Vamos lá. Primeiro, né, nós temos que ter o fato gerador, que é o quê? Sou proprietário de um imóvel ou de um terreno. O que é que acontece? Esse é o fato gerador para poderem me cobrar, para a União, no caso o município, perdão, né? Então vai ser o município, e para me questionar, me cobrar o IPTU. O IPTU que é um imposto, né, predial, territorial, urbano. Ou seja, se eu sou proprietária de um imóvel, então eu tenho que pagar o IPTU. Sendo que, pagando esse valor do IPTU, ele não tem uma destinação estatal específica, não. O valor do meu IPTU pode ser para ajudar na construção de um hospital, ok? Então, ele é uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. São chamados de tributos não vinculados, porque não estão atrelados a nenhuma ação estatal, ou seja, não está vinculado a nada, né? Esse valor pode ser para outra
outro lugar, como eu falei, né? Sem uma destinação específica. Ou seja, destinam-se ao financiamento de atividades gerais do Estado. Acontece isso com todo tipo de imposto, IPVA, IPTU, ICMS, entre outros. Distingue-se entre si pelos respectivos fatos geradores e bases de cálculo. Por exemplo, ser proprietário de imóvel urbano, né? Oferir renda, que na questão do imposto de renda, realizar operações de seguro, importar produtos estrangeiros, né? A importação, né? A compra. Eventualmente, poderão ter sua receita vinculada a finalidades específicas, ou seja, né? Tem que ser a uma finalidade da saúde, da educação, etc. Mas não tem em regra, a destinação específica não, tá? É só eventualmente. As taxas pode ser definida como uma prestação pecuniária exigida pelo Estado, em virtude da lei, pela realização de uma atividade que afeta diretamente o obrigado. É o tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Inclui-se na categoria dos tributos vinculados a uma ação estatal. Resumindo, a taxa será devida, né, quando utilizar algum serviço ou dele você se beneficiar. Isso aí, né, é diferente do imposto, porque o imposto é recolhido para manter o Estado funcionando. Já na taxa, não. Na taxa, você tem que ter uma contraprestação maior, né? Tipo, vou tirar uma carteira de motorista. Então, eu tenho que pagar uma taxa de emissão, né? Vou pagar a taxa de coleta de lixo. Tem o quê? A coleta de lixo praticamente todo dia na minha porta. A questão de licenciamento anual do veículo, né? Você paga a taxa, você tem direito a utilizar o veículo livremente, praticamente é assim, né? Então, isso aí é a questão das taxas, né? Que tem muita gente não sabe diferenciar, mas é bom saber, né? Isso aí tem a diferença de imposto e taxas, mas vocês já estão esclarecidas. Na questão das taxas de serviços públicos, nós temos a questão do vínculo, né? E na questão das taxas de poder de polícia, a discricionariedade. Taxa de serviço público. Taxa de serviço público diz o quê? O fato gerador da cobrança de uma taxa é o serviço público específico e divisível, efetivamente prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, desde que sua utilização seja compulsória. Então, quando nós temos a questão serviço público específico, nós estamos falando que é aquele que pode ser destacado em uma unidade autônoma de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública. Já na questão divisível, será o serviço público, né, que for suscetível, ou seja, possível de utilizar separadamente por cada um de seus usuários. Na taxa de poder de polícia, nós temos o quê? Tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Poder de polícia definido pelo CTN como atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, costume, disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas independentes de concessão ou autorização do poder público, tranquilidade pública ou a respeito da propriedade aos direitos individuais coletivos, ou seja, pela discricionariedade, pelo juízo de oportunidade e conveniência. Regular é o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei que vai ser aplicada, observando sempre o processo legal conforme a lei, sem abuso ou desvio do poder, tá? Senão será irregular. O valor cobrado pelo município para emissão de licenças, autorizações e alvarás são exemplos de regular exercício de poder de polícia, né? Então, isso aí não tem um valor fixo, mas se for um valor abusivo,
isso aí será irregular. Contribuição de melhoria. Ah, como seria bom e ao mesmo tempo não, né? Esse daqui. Vamos ver o porquê. Contribuição de melhoria é o tributo que tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas, direta ou indiretamente por obras públicas. Trata-se de tributo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, qualquer um deles pode instituir. E está vinculado a uma ação estatal, ou seja, o Estado tem que executar algo. A execução de obra pública que valorize a propriedade do indivíduo, né? Por exemplo, meu imóvel. O fato gerador não é a execução da obra pública, mas a melhoria que ela agrega, ou seja, se houve melhoria, então tem essa questão da contribuição. Ou seja, esses tributos são recolhidos para arrumar asfalto, iluminação pública ou outra obra que ocorra na cidade. Quando alguma obra acontece em um determinado bairro, por exemplo, é normal que as pessoas que serão beneficiadas na valorização do seu imóvel, inclusive, tenham que pagar esse tributo. A lei exige que o poder público cumpra as seguintes etapas: publicação prévia do memorial descritivo da obra, de como será, orçamento dos custos da obra, determinação da parcela do custo da obra que será financiada pela contribuição de melhoria, delimitação da zona beneficiada, determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. Tá? Importa diferenciar esse tributo das chamadas contribuições, que são utilizadas para financiar demandas específicas, né? Então, ela é diferente daquelas contribuição sindical, laboral, aquela contribuição da iluminação pública, entre outros, tá? Isso aqui é mais uma questão de arrumar, ou seja, vai arrumar algo, então vem para ela. É mais também para valorização imobiliária. A cobrança só pode ser feita depois e não antes de concluída a obra, total ou parcialmente, de modo que a valorização já tenha ocorrido, e somente pode atingir o território do ente público responsável pela obra. Se for município, então somente o território daquele município. Sua arrecadação deve ser destinada exclusivamente, para custear a obra pública. A arrecadação não pode ir para a construção de como eu posso dizer, de um campo de futebol lá num bairro bem longe e você tem que pagar. Não, nem venha com isso. Os empréstimos compulsórios, né? Isso aí é aquela questão, tipo empréstimo, então volta para quem emprestou. São instituídos mediante lei complementar para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidades públicas, de guerra externa ou sua iminência, que está prestes a acontecer, né? Nos casos de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Não caracteriza receita definitiva, ou seja, na medida em que é tributo restituível, ou seja, esse tributo voltará, né? Esse valor voltará para quem emprestou. Contribuições especiais são tributos cuja característica principal é a finalidade para a qual foram criados, né? Ele vem já prontinho para uma finalidade. A Constituição Federal, ela não estabelece quais seriam os fatos geradores dessas contribuições, né? O ato que queria gerar, mas é apenas a finalidade que deve alcançar. Porque, ou seja, qual é a finalidade, qual é o resultado que deve alcançar. O legislador da União está autorizado a instituir contribuições características similares a impostos e taxas para atender a uma das finalidades indicadas pelo Constituinte. Como elas visam atingir certas finalidades, o produto de sua arrecadação deve estar vinculado, ao custeio, ou seja, ao pagamento de uma atividade de competência federal. Se subdivide em contribuições sociais, por exemplo, para a Seguridade Social, na questão na ajuda com o BPC, aquele benefício da prestação continuada. Contribuição de intervenção do domínio econômico, aquela do CID combustível, da Marinha Mercante, açúcar e álcool, entre outros.
Contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, as famosas corporativas, e contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a COSIP, né? Então, elas sempre elas visam atingir certas finalidades, tem que ter a finalidade. Obrigação tributária é o vínculo entre o sujeito ativo, que vai ser o fisco, né? E o sujeito passivo em função de uma prestação de cunho patrimonial. Nós temos a obrigação principal, que é a obrigação tributária instituída por lei, que tem por objeto a entrega de determinado montante em dinheiro aos cofres públicos. Por exemplo, efetuar o pagamento do tributo ou da multa, né? Então, tem a obrigação da coisa certa, em dinheiro, né? Pagar. Obrigação acessória é a obrigação tributária instituída por lei que tem por objeto fazer ou deixar de fazer algo, né? No interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos. Por exemplo, emitir nota fiscal, não aceitar a mercadoria desacompanhada de documentação legalmente exigida, cadastrar corretamente quando abrir uma empresa, né? Entre outras. Então, nós temos a principal e a acessória, né? Na principal, nós temos a entrega em montante, né? Determinado montante em dinheiro aos cofres públicos. E na acessória, nós temos um objeto de fazer ou deixar de fazer algo no interesse da arrecadação. Como nós vimos, emitir notas fiscais, apresentar declaração de imposto de renda, entre outros. Fato gerador, né? Fato gerador é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. É composto dos seguintes aspectos. Lembrando, fato gerador é uma situação, né, sendo necessária, sendo definida em lei, e suficiente à sua ocorrência. Ou seja, ser proprietário do imóvel. Nós temos fato gerador, que é ser proprietário de um imóvel. No fato gerador, nós vamos ter aspectos, que são material, que é a descrição, né, vai ser descrito um comportamento de pessoas físicas ou jurídicas que dá ensejo à obrigação tributária. Por exemplo, do IPTU, né, ser proprietário do imóvel. Aspecto quantitativo, que vai indicar o valor a ser pago pelo sujeito passivo, né, ao sujeito ativo. Aspecto temporal, determina o exato instante em que se considera o fato gerador, ou seja, ser proprietário do imóvel. Então, isso aí é a partir de tal tempo. Então, isso aí determinou o exato instante em que se considerou o fato gerador. Mas lembrando que você comprou um imóvel e esse tem o IPTU atrasado. Então, o que é que você pode fazer? Conversar antes, né, de realizar o contrato. Você pague, olha, antigo morador, todos os IPTUs antes mesmo mesmo de realizarmos esse contrato. Então, se não for feito isso, você que vai ter que arcar com os IPTUs atrasados. Lembrando que só pode pagar, né, só pode, tipo, a prefeitura cobrar você os últimos 5 anos, né? Aspecto espacial, estabelece o local da ocorrência do fato gerador, ou seja, de onde foi realizado aquele fato gerador. Aspecto subjetivo, aponta quem são os sujeitos em relação jurídica tributária, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, quem é o sujeito, o credor e o devedor. Sujeito ativo, né, é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação tributária. Por exemplo, é o fisco. Sujeito passivo pode ser contribuinte, né? Aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, ou pode ser o responsável, que sem contribuir, né, tem algum vínculo com o fato gerador e a lei lhe atribui a condição de responsável. Se o contribuinte, né, não pagar, mas você, o responsável, vai pagar. Fontes do direito tributário. Isso aí eu recomendo vocês darem uma lida no que é lei, emendas constitucionais, tratados e convenções internacionais, leis complementares, leis ordinárias,
leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções do Senado Federal. Lá no caderninho de vocês, na primeira disciplina, né, que nós tivemos de Direito e Legislação, então vocês têm quais são essas fontes e o que significa cada uma. Então, releiam lá. Competência tributária é a aptidão pertencente à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios para criar, modificar e extinguir tributos mediante a expedição de lei, ou seja, conforme na lei, né? E tem que ser por lei. O princípio da legalidade diz o quê? Que os tributos só podem ser criados por lei. Então, tem que seguir o princípio da legalidade, seguindo aquela regrinha que eu sempre falo. Os princípios estão para o direito, conforme os trilhos estão para o trem. Se não houver trilhos, não há como o trem prosseguir. Então, se não houver respeito aos princípios, não tem como respeitar o direito, não tem como exercer o direito. A Constituição Federal, ela não cria tributos, mas outorga competência tributária, ou seja, ela não cria os tributos, mas ela diz, né, quem é que pode, quem é que tem a competência para instituir os tributos. Ou seja, não, mas outorga competência tributária para os agentes políticos, ou seja, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, para criar, extinguir e modificar tributos. Características da competência tributária: indelegabilidade, ou seja, ela não é passível de delegação, porque a Constituição Federal, ao repartir a competência, o fez de maneira rígida e inflexível. Por isso que ela deixa alguns tributos de competência comum, ou seja, que todos podem instituir, mas tem outros que não, que só pertencem à União. Então, a União não pode delegar para o município. Irrenunciabilidade. Os agentes políticos não podem renunciar à sua competência tributária. Ele não pode chegar a dizer, eu estou renunciando a essa competência. Não. Mesmo que não vá utilizar agora, né, essa competência, mas não pode renunciar. Incaducabilidade. O não uso, ainda que por um tempo prolongado, da competência tributária pelo ente político, não vai implicar em caducidade. Ou seja, já está velho demais, não presta mais não. Não existe isso. Ou seja, não vai haver uma perda da competência. Inalterabilidade. Os entes políticos não podem ampliar sua competência tributária. Somente uma emenda constitucional pode realizar essa modificação, né? A emenda vai ter força de artigos, né, da Constituição. A emenda constitucional. Só ela pode realizar a modificação da competência tributária. Facultatividade. O ente federativo pode exercer ou não sua competência tributária. Não, vou exercer. Não vou exercer agora, tá? É o caso do imposto sobre grandes fortunas, que até hoje a União não instituiu, embora possa fazê-lo. Existe, né, esse imposto, mas está lá, né, que é da União, é a União que tem que instituir, mas ele até hoje não instituiu. Privatividade. As competências conferidas pela Constituição Federal a determinado ente federativo implicam interdição desse poder para qualquer outro ente federativo. Ou seja, se é da União, não pode ser de outro. Agora, tem casos que tem tributos que são comuns a todos os entes. Competência tributária ordinária, né? A ordinária privativa ou exclusiva vai ser aquela atribuída com exclusividade a determinado ente político, à União, aos estados, ao Distrito Federal, ao município, né? Na Constituição Federal, só a União tem competência para criar o imposto sobre a renda, né? O imposto de renda. E só os estados e o Distrito Federal para o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ou seja, sobre ICMS. Ordinária comum é aquela atribuída conjuntamente, ou seja, pertencente à União, aos estados, Distrito Federal e municípios, né? Na questão de instituição de taxas e contribuições de melhoria.
A Constituição Federal ela não elenca quais as taxas e as contribuições de melhoria que podem ser criadas por esses entes federativos, mas será competente para instituí-lo quem efetivamente prestar o serviço, quem for prestar o serviço, né, efetivamente. Ordinária, residual ou remanescente, o resto. Tudo que não estiver compreendido na competência privativa ordinária, né, aquela que só pertence a tal, constitui o campo da competência residual ou remanescente. É facultado, né, tem a livre escolha, a União, mediante lei complementar, criar outros impostos, desde que não sejam cumulativos, nem tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos demais impostos previstos na Constituição Federal. Não vai ter aquele bis e idem, ou seja, iguais situações. Não, para que você vai criar outro igual se já existe um? Do resultado da arrecadação de tais impostos, 20% deverão ser repartidos com os estados e o Distrito Federal nessa questão da competência ordinária, residual ou remanescente. Competência tributária especial. Né? Nós temos a privativa ou exclusiva, que é aquela competência para criar contribuições especiais com exclusividade e poder determinado do ente federativo. Vale a pena voltar lá nas contribuições especiais, né? Para a gente não perder tempo. A questão, por exemplo, de contribuições especiais de seguridade social. É a competência para criar contribuições sociais, intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação na área. Então, privativa, exclusiva, a competência para criar com exclusividade por determinado ente federativo. Especial comum é aquela atribuída a todos os entes públicos, como a cobrança de contribuição cobrada de seus funcionários para custear o regime previdenciário, por exemplo, aqueles previdências privadas, né? Especial residual, para criar contribuições sociais não previstas e não cumulativas com outras já existentes, né? Para não ser nada igual. Competência extraordinária é aquela que está relacionada a um evento extraordinário, como guerra ou investimento público, É competência atribuída à União, né? É da União essa competência, com relação aos empréstimos compulsórios e aos impostos extraordinários. Princípios constitucionais tributários. Como eu amo falar de princípios. Nós vamos ver agora, mas na outra aula nós vamos relembrar algumas questões dos princípios. O da legalidade, que somente mediante lei são possíveis a instituição e a majoração de tributos. A lei instituidora do tributo deve definir todos os aspectos referentes ao fato gerador, sujeitos ativo e passivo, base de cálculo e alíquota. Ou seja, na lei ela tem que ser bem definida, tá? Tem que definir todos os aspectos. Na isonomia ou igualdade tributária, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Por isso, não pode haver tratamento desigual para os contribuintes, salvo aquele que a própria lei permitir, ou seja, quando houver isenções. Aí sim, na questão do imposto de renda, né, que não são todos que têm que pagar. Capacidade contributiva. Sempre que possível, os impostos serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Deve ser evitada a tributação excessiva ou desproporcional. 3 são os índices de capacidade contributiva: a renda, o patrimônio e consumo de bens e serviços. A capacidade contributiva deve respeitar a necessidade do mínimo existencial, ou seja, não seria justo uma pessoa pagar o IPVA de um Fiat Mobi, por exemplo. É Mobi, né, gente? É Mobi. De um Fiat, o mesmo valor do IPVA de uma Ranger Rover. Diga aí, né? A desproporcionalidade que seria uma tributação excessiva. E retroatividade. É vedada a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que houver instituído ou aumentado. O início da vigência da lei se dá, normalmente, depois de sua publicação e o transcurso da vacatio legis, né, que é aquele prazo que a pessoa tem para se acostumar com essa lei. Ou seja, na questão que diz aí retroatividade, tipo, não se paga IPTU desde os princípios, não, né? Assim, desde o tempo remoto, muito antigo. Não. Então, o IPTU, né?
ele só começa a ser devido, tem aquela obrigação de pagar o IPTU desde quando a lei foi criada. Mas não de antes, não. Imagina aí só o tanto que todo mundo teria que pagar, né? Anterioridade. A lei que cria ou majora, né, aumenta tributos, só entra em vigor no exercício financeiro seguinte, né, no outro ano, ao da sua publicação, e depois de decorrido 90 dias da respectiva publicação. Ou seja, foi criado dia 31 de dezembro, então vai valer, não vai valer no dia 1º de janeiro do outro ano, não. Tem que respeitar os 90 dias, tá? Tem também essa questão da questão de 90 dias, de anterioridade, que nós vamos ver na próxima aula. Exercício financeiro é o período de tempo para o qual a lei orçamentária aprova a receita e a despesa pública, que o exercício financeiro começa dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Vedação de tributo com efeito de confisco ou da proibição de confisco. É a proibição a tributos que sejam excessivamente onerosos, antieconômicos, inviabilizando o desenvolvimento das atividades econômicas capazes de produzir riquezas. Como não existem critérios objetivos para identificar uma cobrança confiscatória, né, de confiscar, a definição do confisco há de se pautar pela razoabilidade, ou seja, não pode ser, né, aquela confiscação, aquele confisco como nós conhecemos ao pé da letra, né? É dentro da lógica do razoável, pessoal. Mas nós sabemos que no nosso país, como existem muitos impostos, né? Existem muitos tributos, então muitas pessoas o que faz para esconder as suas riquezas? Manda para o paraíso fiscal. Uniformidade geográfica. É vedado, né? É proibido à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou a um município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre diferentes regiões do país. Ou seja, tem que ser igual para todos. Na questão, tipo, a União criou um tributo, então não pode ser diferente para a região Nordeste, diferente para a região Sudeste. Não, não pode, tá? Tem que ser uniforme. Liberdade de tráfico. Os entes tributantes não podem estabelecer limitações ao tráfico de pessoas, né, ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, aquela questão do ir e vir, né, entre municípios e estados. Com isso, protege-se a liberdade de locomoção de pessoas e bens. Não atinge os pedágios, porque os pedágios eles são cobrados por conta da concessão, né, na utilização de vias, né, para ter as vias conservadas, então tem que se cobrar uma taxa, né, uma tarifa. Princípios tributários específicos. A não cumulatividade, né? Ele vem para evitar a chamada incidência em cascata, como acontecia com a CPMF. Existe vedação expressa, né, para o IPI. Imagina aí a cumulatividade, né, que seria praticamente a questão de pagar 2 vezes por algo. Então, isso aí seria muito injusto. Progressividade determina que quanto maior a base de cálculo, maior será a alíquota. Nós veremos isso na próxima aula. Aplica-se ao imposto de renda, ao IPTU e ao ITR. Aquela questão, imposto de renda, você recebe 30 mil, né, de renda por ano e uma pessoa recebe 1 milhão. Seria justo pagar o mesmo valor de imposto de renda? Não, né? PTU, você tem uma casa pequena e tem a questão de uma mansão. Então, o ITR, lembrando que o ITR, né, nós temos alguns hectares que eles são imunes, ou seja, não precisam pagar o ITR. Questões. Vamos responder essas questõezinhas? Então, essas questões vocês vão responder e eu vou mandar o gabarito.